A Voz do Povo, eu disse que hoje teríamos convidados importantes aqui, né? E entre esses está a doutora Tatiane Barros, ela que é advogada, integra a Ordem dos Advogados, é uma instituição que a gente respeitosamente sempre recebe, doutora, por ação realmente efetiva na vida das pessoas. E a doutora Tatiane é conselheira estadual da Ordem e é a presidente, tanto estadual quanto nacional, da Comissão da Infância dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora, seja bem-vinda e desde já parabéns pelo trabalho tão importante aí pelas nossas crianças, né? Obrigada, Marlene. Obrigada a todos que nos recebem aqui hoje. Agradeço essa participação, que é muito importante falar desse projeto, né? Um projeto pioneiro, um projeto inédito no país. E é como você disse, a OAB ela não está só para defender as prerrogativas dos advogados, mas a OAB é um braço direito da sociedade, né? É um braço da sociedade. Então, a OAB também defende a sociedade. Muito importante o trabalho sempre. Eu gostaria que a senhora nos ajudasse a relembrar, doutora, o projeto chama-se Patrulha Henri Borel, né? Gostaria que a senhora falasse do projeto e como surgiu tudo isso. Claro. O projeto Henri Borel surgiu na OAB em um congresso, né, que realizamos, que a Comissão de Infância e Juventude realizou, e com o convidado, o Dr. Jamilson Haddad, que é um palestrante. E como a lei era uma lei muito recente, essa lei é 14.344 de 2022, é uma lei recente que vem aí para proteger as crianças de violência doméstica em casa. Que quem não lembra do menino Henri Borel, que faleceu no Rio de Janeiro, exatamente por maus tratos, né? Então ele vinha sofrendo decorrentes maus tratos do padrasto e veio a óbito. Então criou-se essa lei Henri Borel, e essa lei ela veio a ser debatida na OAB nesse congresso. Como eu te disse, como era uma lei recente, e nós já estávamos organizando o congresso, eu tive a ideia de elencar a patrulha, elencar a lei Henri Borel com a violência doméstica contra crianças. E convidei o Dr. Jamilson Haddad para vir, né, na palestra. E no decorrer da palestra, Dr. Jamilson, que é um apaixonado na área da infância e juventude, um atuante na causa de violência doméstica, né, contra a mulher, ele teve a ideia de criar a Patrulha Henri Borel no estado de Mato Grosso. Então, Marlene, essa Patrulha Henri Borel, ela vem ser uma cópia da Patrulha Maria da Penha. Fantástico. A Patrulha Maria da Penha, ela visa, o objetivo da patrulha é defender, né, prevenir, não só combater a violência doméstica contra a mulher, mas a prevenção, que é muito importante. Principalmente. Né? Então, a lei Henri Borel, como é uma lei bem uma cópia dessa lei Maria da Penha, mudando apenas a questão quando fala mulheres, muda para crianças e adolescentes. O Jamilson teve essa ideia no congresso e todos que estavam ali, porque estava um congresso bem lotado, né, e com muitas autoridades, e toda a rede de proteção estava participando. Ele foi aclamado, né, toda a sociedade achou muito interessante. E hoje nós estamos aí, com esse projeto em andamento. Para implementação pelo Para Estado. implementação, com Perfeito. apoio maciço do Tribunal de Justiça, né? A desembargadora Clarice apoia o projeto e toda essa rede de proteção. E a deputada Janaína Riva, né, ela vem somar conosco no projeto de lei. Então, a deputada fez o projeto de lei, o projeto 915/2023, e esse projeto, na semana passada, foi aprovado pela unanimidade na Assembleia Legislativa, pelos deputados. E aí, ou seja, esse projeto já passou pela Assembleia, já foi aprovado, e agora está na mesa do governador para sancionar. E vai entrar dentro aí da Casa da Polícia Militar, como consequência, a exemplo da Maria da Penha. Exatamente, né? Como consequência vem o comando da Polícia Militar, que inclusive tivemos reuniões, várias, Marlene, né? Em Cuiabá tivemos várias reuniões estratégicas para trazer aí a Secretaria de Segurança Pública, né? Que é o braço desse projeto, e o comando da Polícia Militar, que é quem vai estar na ponta ali para prestar realmente o efetivo serviço, né? Com as patrulhas. Então, de início, nós entendemos que a Patrulha Henri Borel ela vai funcionar
integrada com a Patrulha Maria da Penha, né? Então vai funcionar integrada. E estamos aí nas tratativas, ainda vamos fazer o termo de cooperação entre as redes de proteção, OAB, tribunal, né? Junto com o comando da Polícia Militar. Todo sentido de trabalhar junto, já que as duas estão ligadas à questão da violência doméstica. Com né, certeza. doutora? E assim, Marlene, infelizmente, o que chega na OAB, através da Comissão de Infância e Juventude, são muitos casos de violências domésticas contra crianças, de violência sexual, de todo tipo de abuso, de maus tratos, de trabalho infantil. Então, assim, são números alarmantes. Né? E é como eu te disse, esse por ser um projeto pioneiro no Brasil, ele vem para prevenir, não só para combater, porque o que a gente sente, Marlene, e é com muito pesar que eu falo isso, é que todos os nossos congressos, seminários, palestras, parece que nós ficamos enxugando gelo. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é maravilhoso. No papel. No papel. Ele vem para priorizar o atendimento de crianças, priorizar, né, em falar que a criança é direito absoluto, é prioritário para os governantes, porém nós não conseguimos sentir isso na prática. Políticas públicas ainda muito deficientes. Muito né? deficientes. E esse projeto, ele vem exatamente, essa patrulha vem para prevenir. Porque nós precisamos dessa prevenção, né? Conversando com a doutora Tatiane Barros, da Patrulha Henri Borel, né? Ela que é a presidente da Comissão da Infância dentro da Ordem dos Advogados no Estado e também nacional. E a gente trouxe aí, doutora Tatiane, um recadinho antes do nosso intervalo de um pai, cidade de Feliz Natal, uma cidade pequena, próxima aqui, a Sorriso FM chega bastante lá também. Um abraço ao pessoal que ouve. E ele agiu de forma correta, então, a senhora acha, nessa situação que ele presenciou de violência contra a própria filhinha na creche, registrando o boletim de ocorrência. Esse é o caminho? Certo, com certeza, esse é o caminho, porque tanto as crianças, né, devem respeitar os professores, mas os professores também devem respeitar, né? Você não pode bater em uma criança, né? Então, o professor não tem essa prerrogativa, essa autonomia, né, de educar a filho de outras pessoas batendo, né? Então, ou seja, ele fez correto, né, de registrar boletim de ocorrência, e aí cabe agora à Delegacia da Infância, né, fazer aí o papel e realmente investigar e chegar aí até essa professora. O exemplo que a gente deve dar, nós que temos, digamos assim, uma noção, é de não agir com violência nunca, porque o ciclo vai se replicando. Exatamente, né, Marlene. Você foi muito sábia feliz nas suas palavras. É um ciclo de violência, né? E você, quem apanha, quem geralmente é abusado, quem geralmente sofre esses tipos de violação de direito, esses tipos de violência, eles vão reproduzir lá na frente, né? Então, mais velhos, eles vão reproduzir. Por isso que o Estado, o Tribunal de Justiça tem, né, em especial crianças que sofrem violências como sexual, abusos, tem aí a equipe multidisciplinar, que é psicólogo, terapeutas, né, psiquiatras, para fazer esse acompanhamento, porque lá na frente ela vai ter um resultado, infelizmente, um resultado ruim, que é replicar essa violência. Aprende que com violência resolve. Hoje as pessoas estão questionando assim, nossa, mas o que aconteceu com o mundo que tem pai e mãe aqui, uma matéria que a gente tem pronta para daqui a pouco, deixando de mandar a criança para a escola com medo, doutora. Com medo. Isso é resultado do quê? Senão do nosso próprio agir violento em outros tempos, que agora está sendo replicado de novo. Hoje nós estamos vivendo tempos desafiadores, né, Marlene? Tempos desafiadores, e essa questão da segurança pública em escolas está desafiador, e chega para a gente também na Comissão da Infância relatos, né, de mães desesperadas, querendo que a OAB realmente venha a intervir, a ajudar. E nós estamos, né, debatendo com as autoridades, com o governo. A OAB está sempre acompanhando através da nossa presidente Gisela Cardoso. Então, nós estamos acompanhando para tentar aí chegar a um consenso realmente, né, que venha a trazer um alívio para esses pais. Porque como que você consegue mandar seu filho para a escola sobre todo esse tipo de pressão, de ameaças, exatamente, né? E outros, mas às vezes são fake news, mas como que você vai ter certeza se é fake news ou não? Então é bem complicado, né?
Nós temos aqui sempre tentado ir pelo viés, doutora, de pacificar, apaziguar, buscando autoridade para falar a respeito antes de qualquer outra coisa, para que justamente a gente não contribua para aumentar este medo nas pessoas. Esse medo, exatamente. Perfeito. Que nada vai resolver também. Mas voltando à questão do projeto em Riborel, da patrulha em Riborel, especificamente, uma das situações que fica bem clara diante desse projeto, o que motivou o projeto e a própria lei, é que a violência não acontece em determinadas classes sociais apenas, né, doutora? Não. A violência contra criança e adolescente acontece em todas as classes sociais. Você vê que esse menino que faleceu no Rio de Janeiro era filho de famílias de classe alta, né? O padrasto vereador, o agressor vereador, e de uma família de classe alta. E esse menino, ele sofreu muitos traumas. Então, desde como que eu posso te dizer? Ele já vinha sofrendo com agressões físicas. Há tempo. Né? Há tempo. Então, por isso também eu quero aproveitar o canal para falar que a gente precisa dar voz para as nossas crianças. Que a gente precisa acreditar no que as crianças falam. Ouvir o que as crianças falam. Porque esse menino falou. Esse menino procurou professores, esse menino procurou vizinhos, esse menino sofria o abuso dentro de casa e a babá sabia. Ele tentou dizer que ele tentou e ele não teve voz. E ele veio a falecer. Então, por isso, a gente precisa dar voz, precisa acreditar no que as crianças falam. A senhora citou um exemplo antes em off aqui no nosso intervalo de uma menina aqui do estado, uma adolescente também que veio a óbito, que morreu por causa da violência dos pais. Sim, uma adolescente de 12 anos que foi espancada pela mãe e pelo padrasto e veio a óbito. Então, por isso, como que é importante trazer essa patrulha. Porque essa patrulha ela vem para tentar prevenir esses tipos de abuso. O doutor Jamilson, esses dias, deu uma entrevista, eu achei muito interessante a fala dele, porque ele falou, veja bem, quando uma patrulha chega, a Patrulha Maria da Penha, ela chega no ambiente que vem sofrendo agressões, que a mulher vem sofrendo agressões, a patrulha, com a presença dos policiais ali, inibe. Ostensiva, ostensiva, com a viatura, com Exato. o uniforme policial. Com o uniforme, inibe o agressor. Então, o nosso papel é tentar realmente inibir para que os agressores, para que essas crianças, elas consigam ter uma infância realmente de qualidade. E aí, quero até trazer esse papel. Não é papel, está na Constituição Federal, no artigo 227. O papel e o dever de cuidar das crianças e adolescentes é de todos nós. Sim. Então, não é só da família, é da sociedade, é da comunidade, é do vizinho. Então, quem sabe que uma criança está sendo agredida, que está sofrendo qualquer tipo de violência, tem o dever de comunicar às autoridades. Um dever legal. É um dever legal, tá? Se não na fizer, Constituição está Federal. se omitindo. Está se omitindo, exatamente. Muito bem, é importante deixar esse alerta para as pessoas, né, doutora? Com certeza. Nas nossas palestras, nós sempre falamos isso. O Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, eu faço parte desse Conselho Estadual como conselheira, representando aí uma cadeira na OAB. E eles têm um slogan que eu acho muito legal, que tem um macaquinho ali, que todo mundo já até conhece na cidade, que coloca que não feche seus olhos, não tampe seus ouvidos, denuncie. Porque a criança, às vezes, não tem voz. Veja aí esse menino. Que tentou falar e não foi ouvido. E é importante, Marlene, deixar muito claro. Agressão sexual, abuso sexual, violência, maus tratos não acontece somente na classe média, na classe baixa. Acontece em todas as classes sociais. E há um aspecto que, às vezes, as pessoas não têm como claro para si, que criança não tem noção, a mesma noção que nós temos. Esse menininho ainda eu diria que uma exceção, esse que tentou dizer, olha, eu estou sofrendo maus tratos. Mas a maioria das crianças não sabe definir quando ela está sofrendo abuso,
Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta. Eu estou falando assim do modo mais grosso da coisa, que é uma surra, digamos. Mas às vezes a criança não sabe identificar quando ela está sendo vítima de violência de qualquer natureza, porque ela não tem essa noção como a gente, né, doutora? A maioria, Marlene, infelizmente, a maioria das crianças. E aí, a OAB ela tem um projeto chamado OAB Vai à Escola. E em Cuiabá, e a gente quer implantar também aqui em Sorriso, mas em Cuiabá nós realizamos palestras nas escolas das redes públicas. Para as crianças, e nós, exatamente, nós levamos essa questão de violência. Aqui em Sorriso, eu já fiz essa palestra a convite da Prefeitura de Feliz Natal, já fiz também em Novo Biratã essas palestras e levei para essas crianças, é óbvio, né, sabendo conversar ali com esses adolescentes, mas o que era violência sexual, o que era os abusos, sim, alienação parental. Então, a gente trouxe isso e foi muito bacana porque eles interagiram muito com a equipe da OAB, né, que foi lá. Inclusive a violência psicológica, né, que muitas vezes daí é mais ainda difícil, né, Marlene, identificar, saber que está sofrendo, e muitas vezes, né, com apelidos ou até mesmo com a forma de tratar de forma psicológica, isso influencia, né, no comportamento da criança também. Com certeza, é bullying, né? Antigamente a gente tinha essas brincadeiras e eram inofensivas, hoje já não nem tanto, né? Uhum. E realmente são todos, isso tudo é violência, né? É violência, é violação de direito de crianças e, como vocês disseram, elas não conseguem expressar, elas não sabem o que estão sofrendo, esse tipo de violação. Então, é por isso que é interessante fazer esse trabalho e ir diretamente falar com o público infanto-juvenil, com as crianças e com os adolescentes. Maravilha. Doutor, o que se espera, então, daqui para frente desse projeto? Olha, o projeto está, como eu te disse, né, no governo do estado para sancionar. Nós temos aí uma esperança gigante que o governador ele vai atender esse pleito e vai sancionar esse projeto, porque é um projeto realmente inédito, fabuloso e que vem a somar muito com a sociedade. Para você ter ideia, a deputada Janaína lançou esse projeto e fez um rios do projeto. E teve mais de, não lembro aqui, mas teve muitos comentários na rede social dela. E um deles me chamou bastante atenção, que foi uma senhora que falou assim, olha, se esse projeto já existisse, essa patrulha já existisse, talvez meu filho ainda estava vivo, que ele sofreu maus tratos do padrasto e veio a óbito também. Então, você vê que nós não estamos falando aqui de uma realidade distante, Marlene. Nós não estamos falando aqui de um fato atípico que aconteceu. Não, nós estamos falando de uma realidade muito cruel e que acontece muito no nosso estado e a nível de Brasil. Que bom que a senhora passou por aqui, doutora. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E será sempre bem-vinda, doutora Tatiane, aqui aos microfones da Sorriso FM. Eu que agradeço. Quero falar também, deixar um comunicado, inclusive, para Sorriso, né, que o doutor Anderson Candiotto, ele sabe desse projeto e ele já se colocou à disposição para fazer parte. Aí ele falou, olha, depois que lançar esse projeto em Cuiabá, nós queremos ser a primeira cidade no estado de Mato Grosso a fazer esse termo junto com o tribunal, junto com a OAB, com o Ministério Público, enfim, com as redes de proteção, porque queremos esse projeto em Sorriso. Então, o doutor Anderson Candiotto está de parabéns, que tem essa visão, esse olhar diferenciado aí para a causa social. Maravilha. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Sempre. Eu que agradeço. São 10h58, nós conversamos aqui com a doutora Tatiane Barros, patrulha em Riborel, né? E o doutor Jamilson também, que ela citou aí como um inspirador, eu diria, do projeto, né, doutora? Idealizador do projeto. A gente teve a oportunidade de conhecê-lo na cidade de Tangará, onde também tem aí um legado de ações, né? Tangará já tem, inclusive, delegacia da mulher, e foi a época dele que a gente conquistou isso por lá também. É importante, né, doutora? Que maravilha. Que bom. Obrigada, a senhora é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada.